Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro. Tudo certinho com você? Bom dia, Marcelo. Ótimo estar com você novamente. Sempre uma honra. É uma honra para todos nós. Eu acredito que até por ouvinte, viu? Olha, será que os ouvintes gostam eu acho que da o nossa ouvinte companhia? gosta, porque as pessoas comentam, viu, Marcelo? Comentam de você, comentam da Carol, da Manu, o pessoal todo aí que faz um trabalho maravilhoso. E tem muita informação boa, né? De todos os aspectos possíveis, né? A CBN leva muita informação de uma grandiosidade para a população, eu acho que fascinante, viu? Que isso, depois dessa moral aqui, vou abandonar aqui os microfones, deixar com o professor Écio Bottaro. Você só não me aperta hoje, hein, Marcelo? Professor, o tema hoje, comportamento saudável. Belíssimo tema. Mas o que seria um comportamento saudável? Olha, quando a gente fala em comportamento saudável... Muitos aspectos, né? A gente vai abrir um leque gigantesco de possibilidades. Mas quando a gente... A ponta da flecha mira sempre em uma coisa: longevidade. Uhum. Tudo que a gente fala em comportamento saudável é visando ter mais expectativa de vida. Sim. Viver mais e melhor. E quando nós falamos isso, muitas pessoas podem achar: mas viver muito é sorte. Viver muito é genética. Sim, tem um aspecto externo, sorte. Você pode estar na rua, um carro te atropelar, acontecer um acidente. Claro. Isso não é questão natural, vamos dizer assim, no próprio corpo de envelhecimento. Genética, sim, a genética pode influenciar um pouquinho, mas o que vai fazer essa genética se destacar é o nosso estilo de vida, ou seja, nosso comportamento de vida, nosso comportamento saudável em relação ao nosso corpo. Uhum. E isso requer rotina. Nós precisamos ter uma rotina mais saudável para ter uma longevidade maior. Professor, mas meu pai tem hipertensão, a minha mãe tem diabetes, eu vou adquirir isso? Possivelmente sim. Meu pai faleceu com 49 anos, hipertenso. Fumava, não fazia atividade física. Eu não me recordo como era a alimentação dele, porque eu era muito jovem. Sim. Eu tenho 53, não tenho nenhum indício de hipertensão, me alimento bem, faço exercício, ou seja, o meu comportamento em relação à minha saúde é diferente do meu pai. Pode até ser que eu venha a ter hipertensão, tem uma grande chance. Mas eu estou jogando isso lá para frente. E aí me fez lembrar um documentário, Marcelo, das zonas azuis. Sim. No mundo. Que são 5 cidades no mundo que as pessoas têm uma longevidade maior, acima de 100 anos. Por exemplo, no Japão, a população... Existem mais de 90 mil pessoas acima de 100 anos. Olha só. Então eu separei aqui, as 5 cidades dessas zonas azuis são Okinawa, no Japão, Icará, na Grécia, Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica e Loma Linda, nos Estados Unidos. E o que isso tem tudo em comum? Todas essas cidades têm alguma coisa em comum: o comportamento saudável de se viver. O que se inclui nesse comportamento? Movimento natural. O que é movimento natural? Fazer as coisas caminhando. Fazer as coisas mais com o seu próprio corpo. Sim. Fazendo uma comida, vai na farmácia, vai no supermercado. Atividades diárias, cuidar do jardim, essas coisas assim. Alimentação mais saudável. Menos açúcar, menos embutidos, menos gorduras e alimentos embutidos que têm muitos conservantes, estresse, um controle do estresse fantástico por conta de conviver socialmente melhor. O conceito de viver em família, ter um círculo de amizade, isso tudo faz a diferença. E a comunidade em si está sempre engajada em fazer alguma atividade. E o que é mais importante é o conceito Ikigai que eles falam, que isso se partiu do Japão, que é o porquê você acordar amanhã. Para que eu quero acordar amanhã? Exato. Então eu tenho que ter um sentido da minha vida, eu tenho que acordar
porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu tenho que acordar porque eu preciso cuidar do meu jardim, dos meus pássaros. Mas uma pessoa de 90 anos, ela vai acordar para quê? Os filhos estão criados, mas ela tem que ter um propósito. Exato. Hoje eu tenho que me reunir com as minhas amigas para fazer tricô, para bater um papo, para jogar xadrez, para a gente discutir receitas de bolo, de comida. Então, esse comportamento saudável, Marcelo, envolve todos esses aspectos e mais alguns, mas a base de tudo é rotina. Mudar o estilo. Nós precisamos mudar o estilo. Eu, você, todos nós. Se você for num asilo, você não vai ver nem um idoso de 90 anos obeso. O obeso já partiu. E partiu bem mais cedo. Uhum. Você vai ver os de 90, 100 anos magrinho. Sim. Então nós precisamos mudar esse conceito. E muitas vezes precisa de muita informação segura, Marcelo. Perfeito. Professor, antes da gente prosseguir, o querido Jorge Siqueira, nosso ouvinte aqui, sempre assíduo da nossa rádio, está mandando um abraço aqui pra gente, mandando um abraço pro professor, está perguntando pro professor se o sono e a boa alimentação também ajudam na longevidade. Não é que também ajuda, é a base. O sono e a alimentação são a base da pirâmide. Como que nós vamos poder fazer todo esse processo, mexer o nosso corpo numa academia, por exemplo, para buscar melhorar nosso tônus muscular, fazer uma boa alimentação para fazer que nossas células, nosso corpo, nossos hormônios, nossos órgãos sejam supridos com aquele alimento, né, nutrientes, se durante o sono é que vai fazer todo esse amparo celular, é o que nós fazemos durante o dia. Então não adianta eu ir numa academia, me alimentar bem, mas se eu não dormir bem, porque essa manutenção, esse scanner que a gente fala, que leva o carro no mecânico e passa o scanner para ver que está com problema, Verdade. é feito à noite. E toda essa reparação celular, com nutrientes, ver a célula que foi danificada, o músculo que foi muito exigido, ele precisa ser reparado para ele aumentar, para ele ficar forte. Os nutrientes para o nosso organismo, coração, pulmão, fígado, rim, tudo, ele é suprido durante a noite. É como um Ceasa. O pessoal está dormindo, mas o Ceasa Belíssima comparação. está trabalhando para suprir os alimentos durante o dia. Então, o sono é a principal fonte revitalizadora do nosso corpo, Marcelo. Claro que a alimentação também, mas o sono sempre vai ser a base. E cada vez mais as pessoas estão dormindo menos, viu, Marcelo? É verdade, isso eu posso falar por mim mesmo. Mas esse é um assunto para uma outra história. Professor, então nós falamos aqui que o sono e a alimentação fazem parte para a gente ter um comportamento mais saudável. O senhor citou outros aspectos, como os motivos para a pessoa ter, para levantar no outro dia, para ela poder, enfim, ter aí algo que ela possa fazer, que possa, enfim, motivar mesmo. Sim. Né? Que estimule ela, né? A ela levantar e viver. Mas, e a prática de exercício, de atividade física, também se encaixam nesse perfil, né? Super se encaixa. E eu li um artigo recentemente também, Marcelo, que dizia que, será que nós, profissionais da saúde, estamos orientando de forma correta as pessoas a praticarem atividade e exercício físico? Pessoas da saúde que eu digo, educadores físicos, médicos, toda essa grande massa que cuida da saúde. Porque muitas vezes nós, mais que apontamos o dedo, faça, mas as pessoas encaram isso de uma forma constrangedora. Mas por que eu tenho que fazer? Não é simplesmente pegar um remédio, botar na boca e engolir. Até muitas vezes as pessoas têm dificuldade de tomar um remédio. Sim. Tem uma certa resistência. Mas eu não preciso. O que acontece com o exercício físico, que a gente vê muito, é o seguinte. Parece que nós temos que provar todos os dias que nós precisamos fazer atividade física. Vou dar um exemplo. Eu vou lá, o médico falou, olha, se você precisa caminhar, que você está acumulando gordura nas suas artérias, aterosclerose, você está ficando obeso, você está ficando diabético, mas você precisa caminhar. Mas eu odeio. Então eu vou lá com o meu relógio que monitora tudo, o meu celular que vai marcar o percurso que eu andei na cidade. Então eu estou mais preocupado em mostrar que eu fui um dia, talvez eu não fui mais. Olha, tá pago,
tá feito, fiz com careta, mostra o percurso, mas não é dessa forma que nós temos que pensar. Nós temos que encarar isso de uma outra realidade. E muitas vezes nós profissionais, eu acredito que pecamos um pouco nessa forma de explicar e exigir para as pessoas como elas devem fazer o exercício. Só te interrompendo rapidamente, a gente não tem que fazer pelo outro, mas acho que a gente tem que fazer por nós mesmos. Sim, é isso aí que eu queria chegar. Eu atendo muitas pessoas que têm problemas físicos, problemas até de ordem pressão arterial, diabetes. Professor, mas por que eu tenho que fazer isso? Olha, você vai fazer isso porque você vai melhorar a sua batimento cardíaco em relação a esse fator. Ah, mas por que eu tenho que fazer 15 repetições, não 10? Olha, porque se você fizer 15, você vai se desprender um pouco mais de energia. Se você fizer menos, você vai ter um tônus muscular. Nós precisamos dar esse amparo científico de uma forma que a pessoa possa encarar. Opa, realmente eu tenho que fazer isso. Não o Marcelo chegar lá, senhor, quanto que eu tenho que fazer? Ó, você vai fazer 3 de 10. Pô, tá leve. Ah, então faz 3 de 15. Mas qual que é a diferença? Ah, tanto faz. Não podemos fazer isso. Pessoa chega com problema de coluna. Olha, a base, você tem que ter um bom alongamento, uma boa mobilidade. Claro que fazer fortalecimento. Mas eu criei até uma frase que eu coloquei na minha página assim: você é único, seu treinamento também é único. O seu tratamento é único. Não é uma coisa geral para todos. Claro, atividade física todos precisamos fazer. Sim. Mas cada um tem o seu perfil. E nós, profissionais da saúde, precisamos ter um foco mais objetivo em cada um. E de uma forma um pouco mais de discrepância científica e delicada. Porque muitas vezes nós apontamos dedo. Não falamos assim literalmente, Marcelo, tem que fazer. Mas dá um sentido que nós estamos impondo. E não é essa imposição. O líder, ele é acompanhado de que forma? Porque ele dá os exemplos. Exato. Nós precisamos dar os exemplos. Muitos profissionais da saúde não dão exemplo nenhum e querem cobrar. Opa, como? Não dá, né, Marcelo? Então nós temos que ter essa rotina, não ficar preocupado em, olha, meu coração bateu tantos batimentos por minuto, olha, eu corri em tantos minutos 1 quilômetro, olha, hoje eu pratiquei tantos exercícios físicos de tantas repetições. Não, gente. Nós temos que movimentar nosso corpo de uma forma que ele se sinta confortável. Obviamente tem que exigir um pouquinho para que ocorra essa mudança, mas pensando nessa saúde, nesse comportamento saudável. Meu joelho dói, fazer com 10 quilos, mas com 5 não. Então vamos fazer com 5? Opa, você está mantendo a força de 5 e teu joelho não está doendo. Sim. Eu não consigo fazer atividade física todos os dias. Faça 2, mas faça. O importante é ter uma rotina, mesmo que mais ponderada, mas faça, Marcelo. E o exercício físico se encaixa nesse comportamento da seguinte forma: não é só ir lá na academia. Vá no supermercado a pé, vai na lavanderia a pé, suba alguns degraus de escada. Mas eu tenho artrose. Então dá uma andadinha no quarteirão. Meu joelho dói, pedala numa bicicleta, vai numa hidroginástica, tem o convívio social, a harmonia entre pessoas. Para tudo tem alguma coisa. Para tudo, Marcelo. Professor, esses últimos exemplos seriam formas de iniciar, para quem ainda não tem ou não faz, não tem nenhum comportamento saudável, mas seria um modo de iniciar esse comportamento saudável? Por exemplo, como você citou, fazer uma caminhada, ou subir a escada, ou, enfim, ter um convívio social melhor, até para estimular também o mental da pessoa, que eu acredito seja importantíssimo nesse comportamento saudável? Sim, esse documentário dessas zonas azuis, você imagina, pessoas com 100 anos viver sozinha? Ela não vai conseguir viver sozinha. Não tem. A vida social é importante. Você vê que tudo tem sociedade. Sim. As plantas, os animais, insetos, biologia, bactérias, tudo tem uma vida social dentro do nosso organismo. Isso aqui está repleto de exemplos. E nós precisamos se engajar nessa sociedade. Mas eu não vou lá porque tem muita gente nova. Mas tem um local que você vai encontrar que tem pessoas mais que o teu perfil de idade, ou teu perfil no sexo,
Ah, eu gosto de lugar que só tem mulher, só gosto de homem, ou só tem mais companheiro, companheira. Vá, mas comece e não chegue lá querendo mudar o mundo. Nós temos que se engajar, respeitar, ter a resiliência de entender que existem outras pessoas e nós temos que aceitar. Então, aceitação é uma palavra importante para as pessoas que querem se sociabilizar. E nós precisamos dar esse passinho, Marcelo, é importante. Perfeito, fica essa dica valiosíssima do professor, aproveitando que hoje é sábado, um dia que normalmente as pessoas se socializam mais, saem de casa mais, vão curtir, vão praticar uma atividade física, normalmente à noite aí vão se reunir para confraternizar. Acho que é uma excelente dica, professor Écio Bottaro, para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Você vai no Mercadão agora, Marcelo, vê quantas pessoas de idade tem lá tomando talvez um guaranazinho ou um café ou comendo um pastel, batendo papo com um amigo. Sim. De longa data. Muitos vêm ali para se encontrar pessoas do... Ou mesmo até um desconhecido que está ali do lado, ali tomando o mesmo café, o mesmo guaraná, no caso. Né? Exatamente, Marcelo. É isso aí. Professor, muito obrigado por essa coluna espetacular de hoje. Te desejo uma excelente semana, um excelente domingo. E nos vemos daqui 2 semanas, se eu não me engano. Marcelo, para fechar, por favor. Tem uma frase do Albert Einstein que eu admiro muito. Que ele diz assim, para ter equilíbrio, precisa se manter em movimento. Boa. As pessoas precisam, para ter esse equilíbrio de vida, manter-se em movimento. Não só movimento físico, mas movimento social, movimento mental, espiritual. Tudo isso envolve esse equilíbrio. E nós precisamos sempre andar com equilíbrio. É fácil? Não é fácil, Marcelo. Mas nós estamos aqui, eu, você, a Manu, a Carol, nos sábados, levando essas informações para que as pessoas possam ter cada vez mais um leque de opções para poder viver com uma melhor qualidade de vida, Marcelo. Muito bem, professor. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelas palavras. Como a gente costuma brincar aqui, a gente precisa ter esse combo de atividades, boa alimentação, sono, enfim, todos os fatores que o senhor citou para a gente ter essa vida pelo menos um pouco mais saudável. Sempre, Marcelo, sempre. É sempre um prazer. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço.